De volta com o Educador Entrevista, aqui na companhia do professor Evandro, coordenador do EAD do Claretiano. Professor, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os telespectadores. É um grande prazer participar nesse dia tão importante, Dia dos Professores. Aproveito aqui a ocasião para deixar os parabéns aí a todos os professores por essa importante missão que é transformar a sociedade, né? Afinal de contas, a responsabilidade está nas mãos de nós, professores, e estar aqui no dia de hoje é uma grande honra, uma grande satisfação. Obrigado mais uma vez. Bom, nós sempre falamos na questão, se fala de professor, se fala de vocação, não é? Essa questão da dedicação mesmo, e eu acho que não existe outra palavra, né, que se encaixe tão bem quanto vocação na hora da escolha profissional quanto um professor. Pois é, hoje nós temos uma discussão muito interessante em relação a essa questão do papel do professor, a questão da formação do professor nos cursos de licenciatura, e muitas vezes acaba se deixando de lado toda essa essência que está por trás da profissão do ser docente. Mas o que a gente percebe enquanto pessoas que lidam direto com a formação de professores é que você consegue identificar naquelas pessoas que procuram os cursos de licenciatura essa vocação que vem desde do caráter paternal e maternal das pessoas, né? Então a docência ela tem que ser levada, ela tem que ser interpretada como uma profissão diferenciada. É uma profissão que é capaz de trazer uma transformação para aquela criança, para aquele ser que está sendo educado por um professor. Sem dúvida. Uma questão muito ligada ao Claretiano é que o Claretiano sempre foi um grande formador de professores. Quando a gente pensa na base dos cursos do Claretiano, sempre tem essa precisão e esse lado muito destacado, né? Sim, se nós fizermos um resgate histórico aqui em 1970, quando foi fundada a Faculdade de Educação Física, já era uma faculdade que formava os professores de Educação Física numa concepção diferente do que é a legislação atual, e após o curso de Educação Física vieram outros tantos cursos de licenciatura, e hoje o maior número de alunos hoje nos nossos cursos à distância são de cursos de licenciatura. Há uma crescente queda na busca de pessoas, principalmente os jovens que ingressam pela primeira vez em uma universidade para os cursos de licenciatura, mas um contraponto disso são aquelas pessoas que já estão atuando no cenário educacional, que buscam novas opções. Por exemplo, um professor que hoje trabalha na disciplina de física, busca uma formação em química ou em história, para poder ampliar também a sua atuação. E o Claretiano hoje consegue atender todas essas áreas das licenciaturas. Uhum. E de fato, acaba se vendo isso, né? Quando se pensa a formação de professor, ela é cada vez mais aprofundada, né? Antes, você tinha alguns cursos, quando a gente pensa no magistério, né? Aí a gente começa com os cursos superiores, pós, especializações, então cada vez mais se exige a qualificação do profissional. Com certeza, e nós vemos também, Luciano, não só essa amplitude de formação, mas uma formação diferenciada. Hoje o professor do século XXI, de 2018, é diferente do professor tradicional, aquele professor que era o detentor do conhecimento. Hoje a informação está disponível aí em múltiplas plataformas de inúmeras possibilidades. A nossa geração foi aquela geração que buscava a informação na enciclopédia Barça. Nós tínhamos que dirigir-se até a Barça para fazer pesquisas e tudo mais. E o professor também era uma pessoa que nos subsidiava com conhecimento. Hoje não, hoje a informação está muito disponível. As pessoas têm acesso por meio da internet, por meio de N recursos ao conhecimento. E o professor então precisa se reinventar e criar estratégias criativas para poder fazer com que esse processo de ensino-aprendizagem se adeque a essa geração aí pós-moderna, geração alfa, que nós estamos aí com os nossos jovens. Perfeito. E uma questão também do profissional da educação é essa, né? Ele não se forma simplesmente, né? O processo é contínuo, né? Capacitação o tempo todo, mudanças, todas as mudanças que a gente pode imaginar, né? Hoje a gente fala muito da mudança de tecnologia, mas dependendo da área de formação, ele está em constante aprimoramento, né? Um professor de geografia, né? O mundo não para com suas transformações geopolíticas, então é atualização o tempo todo, né? Química, física, matemática, sempre evoluindo. Então é uma constante, né?
Sim, se você pensar, todas as profissões hoje têm essa necessidade de uma constante atualização. Mas a educação sempre foi. E a educação desde sempre tem essa necessidade de você estar antenado. A exemplo do que acontece muito hoje na rede pública e rede estadual da educação, assim como nas universidades e instituições de ensino de um modo geral, os programas de constantes capacitações, os professores o tempo todo passam por reuniões de planejamento, os HTPs, uma série de iniciativas que visam esse aprimoramento, esse entendimento do contexto na qual ele está envolvido. A criança evolui, o jovem evolui, eles mudam os seus pensamentos, seu modo de agir, e por que não o professor também olhar, fazer uma reflexão interna e trazer isso também para essa perspectiva de mudanças constantes aí. Quando se fala também nessas inovações, né, uma delas é o ensino técnico, não é? Que é um desenho não tão novo, mas que estava esquecido por muito tempo e agora volta com muita força, né, professor? Inclusive, me preparando para vir para cá, estava lendo alguns textos e eu me deparei com uma matéria com a pessoa que criou o PISA, que é aquela avaliação, e fazendo uma comparação de alguns países, citando o Brasil inclusive, e nessa sua fala, nessa sua matéria, ele dizia que em alguns países, Alemanha, Suíça, a própria Singapura, eles têm investido muito no ensino técnico, quase que um nível de equiparação ao ensino universitário. E também dão a mesma importância do que do ensino técnico ao ensino universitário, tratando os dois no mesmo peso, numa mesma medida, o que possibilita que você amplie e não fique só na perspectiva da universidade. As empresas devem ser movidas por tecnologia e os profissionais que atuam principalmente em chão de fábrica, em atividades mais técnicas, eles requerem uma formação à altura do que é a formação universitária. Então há mercado, há espaço e ambos devem ser trabalhados numa mesma situação de igualdade para que você consiga impulsionar o país como um todo, não só no âmbito universitário, mas também no âmbito técnico. E, de fato, né, a gente pensa no ensino técnico, no tecnológico, né, que tem as suas diferenças aí, mas tem crescido muito, e o ensino à distância, né, que o Claretiano se tornou um grande especialista nisso. Às vezes as pessoas até se assustam, né? Eu comentava isso, que na nossa macro-região, né, a universidade com o maior número de alunos é o Claretiano, porque tem alunos no país inteiro, no mundo inteiro hoje. No mundo inteiro, via o EAD aí, e isso tudo em Batatais, né? Batatais falando com o mundo dessa estrutura. Revolucionou, de fato, o ensino. Sim, foi uma estratégia muito bem sucedida em relação ao acesso ao ensino superior em todo o país, porque você se restringir o ensino superior a grandes instituições, com aquela mega infraestrutura física, isso não seria possível atingir regiões menos favorecidas estrategicamente. Vou citar algum exemplo de locais onde o Claretiano hoje atua: Parintins, no estado do Amazonas, Buritis, em Roraima, e outras tantas cidades. Hoje, se não fosse o ensino à distância, a educação mediada por tecnologias, não seria possível que essas pessoas tivessem acesso ao ensino superior. E vou mais além, ela possibilitou inclusive que as fronteiras do Brasil fossem rompidas. A exemplo da nossa instituição hoje, não é só o Claretiano, mas tantas outras no Brasil, tem formado brasileiros que vivem em outros países. O Japão hoje, ele tem cerca de 130 alunos estudando no Claretiano, cursos de graduação, muitos deles de licenciatura, pedagogia, talvez o curso que nós temos o maior número de alunos. Então você vê que a educação à distância ou educação mediada por tecnologias possibilitou essa amplitude de atuação, que é uma das metas do Plano Nacional da Educação, que é levar o ensino superior a todo o país sem distinção geográfica. Sem dúvida. E se fala muito dessa questão, né, de o quanto esses profissionais hoje têm acesso, que era uma grande dificuldade do passado, né? Quando a gente cita, por exemplo, o curso de Educação Física, né, a gente tinha um número grande de pessoas migrando do Acre para cá para se formar, né? Tinha uma ligação muito forte do Claretiano, né? E hoje você consegue, com alguns cursos, já fazer isso pelo EAD, né, com a estrutura dos polos. Então já era uma semente que foi plantada lá atrás e com as tecnologias conseguiu se expandir aí o mundo todo.
Se nós fizermos uma análise até interessante do perfil do claretiano, nós tivemos essa iniciativa muito forte no estado do Acre, de pessoas que vinham para Batatais para estudar. Depois disso, os cursos de pós-graduação que aconteciam aos finais de semana, pessoas do estado do Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, vinham para cá aos finais de semana para aquele morador da região do claretiano ali no Castelo se lembra das feiras que se montavam ali na praça. Enfim, é uma característica muito forte do claretiano oferecer essa educação mediada por tecnologias ou por estratégias de aprendizagem, cada qual na sua época. Hoje nós estamos falando de internet, de aprendizagem mobile. Aquela época não, eram apostilas, ensino por correspondência, enfim. Hoje a evolução tecnológica permitiu que você atuasse aí em loco, sem a necessidade das pessoas se deslocarem até Batatais. Batatais se desloca até os polos hoje, que são 120 no país, mais 5 espalhados aí pelo mundo. E temos uma coisa fundamental hoje na questão da formação, especificamente, quando se pensa em ensino superior, né? Você citou isso, é a questão do profissional múltiplo, né? Se forma em química, procura física, não é só após um fator de atração hoje, mas desse profissional que muita gente chama de profissional híbrido, né? Que tem várias frentes, ou às vezes se forma até em 2 cursos que parece que não tem nada a ver, né? Mas a junção disso abre novos mercados e novas possibilidades. Com certeza. Todo o avanço que acontece nas empresas, nas escolas, ela requer um profissional com uma qualificação mais ampla. Não dá para chamar de mais bem qualificado, mas com uma qualificação mais ampla. Hoje, por exemplo, você pode ser contratado numa empresa para trabalhar num departamento de recursos humanos. Essa empresa adquire uma empresa terceira que trabalha muito fortemente na área da educação, por exemplo, como produção de material didático, de texto didáticos, e você se interessa por essa área e passa do recursos humanos, faz um curso de pedagogia ou uma complementação e vai passar a atuar como produtor de material didático dentro de um curso de recursos humanos. Um exemplo bem simples que eu trago aqui, mas para dizer da importância dessa formação múltipla, de buscar o conhecimento cada vez mais. Acho que o profissional que se diferencia é esse profissional que não fica estagnado, que faz a sua graduação e por si só já se resolve. Não, ele busca cursos dos mais variados gêneros para ampliar o seu conhecimento, a sua informação. Também se fala na questão prática de vários cursos novos surgindo, e a gente vê o claretiano sempre atento a isso, né, em detrimento de outras profissões que tendem a deixar de existir ou ganhar novos aspectos, né? Então tem isso, né? Quando a gente pensa a grade curricular de hoje, olha, há 20 anos atrás, né, tem coisas surpreendentes. Sim, existe uma transformação no mercado muito interessante. Eu vim recente de um evento de educação à distância em Florianópolis e um dos palestrantes disse que nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, 50 profissões deixaram de existir e nos próximos 10 anos, outras 50 profissões deixarão de existir. E exatamente por isso, né? A gente acaba vendo, não que o curso saia do perfil de existência, mas a tecnologia deu um novo know-how para o curso, e o curso especificamente acaba tendo que se adaptar a essa questão. Vamos pensar num profissional aí, né, que está na rotina de todo mundo, que é a contabilidade, né? Hoje em dia todo mundo tem um programinha lá para fazer a sua declaração de imposto de renda, entre outras ações. Então o perfil profissional também mudou, né? Porque aí você começa também com o surgimento de MEIs e com outras ações. Então ele não atua mais naquele filão específico, mas uma nova gama se abre. Não sou da área contábil, mas eu arrisco a dizer que o contador tradicional, aquele que era responsável por fazer os lançamentos e tudo mais, ele ganha uma perspectiva talvez mais de um assessor, a pessoa que vai orientar sobre quais caminhos você deve tomar, quais as melhores estratégias de investimento, tudo aquilo que pode ser feito, enfim, cria esse caráter mais personificado da atuação profissional, não mais aquele profissional técnico que vai ser um mero, desculpa a expressão mero, mas um executor de tarefas aí, até de certa forma simples em relação ao potencial que esse profissional pode ter enquanto uma pessoa que detém um conhecimento muito importante, que é a área contábil, como por exemplo, e que vai promover esse assessoramento, essa orientação mais geral, esse trabalho um pouco mais intelectual, que é uma natureza aí, que não envolve só essa área, mas todas as áreas do conhecimento. E também a gente tem, nessa rotina aí de formação hoje, essa questão da
própria faculdade, da própria universidade, apontar esses caminhos, né? Então, muitas vezes a gente vê, olha, abriu tal curso, ou tal especialização, ou um curso rápido de determinada área, e as pessoas ficam, às vezes, com estranhamento, né? Mas para que isso e tal? E ao se matricularem, fazerem, falam, nossa, realmente é uma questão de mercado hoje que se eu não tivesse me atentado, eu estaria defasado. Sim. Hoje a universidade está dividida numa tríade, que é o ensino, pesquisa e a extensão. E na extensão é a forma dela levar o conhecimento para a sociedade. E com isso ela promove diferentes iniciativas que vão de cursos a eventos, a dias de responsabilidade social, por exemplo, que é um viés da nossa instituição. Mas na extensão a gente tem a possibilidade de fazer com que a sociedade entre para dentro da universidade, para que ela tenha acesso a conhecimentos múltiplos, que vai desde, por exemplo, nós temos um curso lá de cultivo de cogumelos. Poxa, qual a relação do claretiano com esse curso? Mas é a extensão universitária. Algum profissional destacado teve a vontade de criar esse curso, foi lá e criou, e é um curso muito bem acessado hoje, Brasil afora, porque é um curso feito à distância. E por aí vai, em cursos dos mais variados. Hoje, se você acessar a nossa plataforma, você vai ver que semanalmente tem algum tipo de atividade de extensão acontecendo que está disponível para toda a sociedade de modo geral. Atividades presenciais e atividades virtuais. Carla, parabenizando pela entrevista, diz que fez 2 cursos no Claretiano, né, que foram extremamente importantes na sua formação, e coloca exatamente a questão da formação contínua para um bom profissional. Mas, ao mesmo tempo, pontua, né, que a dificuldade hoje é conciliar tempo, né, com as atividades da profissão e essas formações extras. Pois é, acho que é o desafio de todos nós, né? Hoje nós temos inúmeras atividades aí no nosso dia a dia, aqueles que têm família constituída, principalmente, uma série de compromissos, mas eu acho que é uma questão da gente ter uma educação para tal, né? Conseguir tentar encontrar nos intervalos aí do nosso dia a dia momentos para a gente estar ou lendo um livro, ou fazendo um curso. Acho que isso é fundamental. E a educação à distância, ela possibilita isso. Uma das principais características dela, ou talvez a principal, é a ruptura do aspecto tempo e espaço. Então, você deseja fazer um determinado curso e você não tem disponibilidade durante a semana, você pode fazer os finais de semana, porque a tecnologia está lá. Nós falávamos disso agora no intervalo, full time para você, 24 horas por dia, né? E a educação mediada por tecnologias possibilita essa amplitude aí de acesso. Sem dúvida. E nessa questão, né, Gilberto aqui colocando, se existem cursos à distância para isso, né, para essas formações, especializações, e o quanto esses cursos à distância estão crescendo nessas áreas? Olha, nós existem sim cursos dos mais variados gêneros. Hoje nós temos curso inclusive na área da saúde acontecendo, com parte dele presencial, parte dele mediada por tecnologias, e cursos que vão de cursos simples, a exemplo do que eu citei em relação ao cultivo de cogumelos, cursos sobre gestão orçamentária familiar, enfim, não dá para exemplificar porque são vários. E todos eles à disposição da população de um modo geral, não só no Claretiano, mas hoje existem plataformas que disponibilizam cursos gratuitos, as próprias universidades têm trabalhado muito isso. Existe uma hibridização dessa formação, que é você trabalhar parte presencial, parte à distância, mas eu acho que a pessoa com iniciativa e com disposição para fazer, se fizer uma rápida pesquisa na internet, consegue encontrar cursos dos mais variados gêneros, em todos os níveis, de pós-graduação, a graduação, e passando agora por uma recente discussão do Ministério da Educação em relação à oferta de mestrados à distância. É algo que deve acontecer aí para os próximos anos. Há uma tendência muito forte para que isso aconteça. Fora do país já existem grandes iniciativas de muito boa qualidade. Por exemplo, a Universidade Aberta de Portugal, que tem um mestrado à distância em língua portuguesa, tem doutorado à distância em língua portuguesa também. Enfim, opções são as mais variadas. Uhum. André, né, perguntando a respeito dessa questão da tecnologia, né? Hoje se vê que todas as profissões têm esse lado, até no campo a tecnologia tem ganhado espaço, então ele coloca da importância da tecnologia para o novo perfil profissional. Hoje, se você imaginar uma grande propriedade rural que trabalha qualquer cultivo que seja,
toda a parte de maquinário para ganho de produtividade é monitorado por GPS, enfim, existe uma série de tecnologias que vão ao encontro desse desenvolvimento, dessa obtenção de resultados muito presente hoje em todo segmento da sociedade. E a tecnologia ela se faz presente hoje nas mais variadas funções dentro de uma empresa. Hoje, se você imaginar um funcionário de qualquer uma empresa, ele não tem mais o cartão para ser picado no final do dia, ele faz um acesso digital e ele recebe um extrato do seu horário de trabalho. O próprio contra-cheque, o Olerite, hoje não é mais como era antigamente, que você ia lá no departamento pessoal, no recursos humanos, para retirar o seu. É tudo feito por tecnologia. Independente da atividade que esse profissional exerça dentro de uma empresa, ele está assegurado por uma tecnologia. Os próprios bancos hoje, nós tivemos uma quebra, uma disruptura no serviço bancário muito significativa. Um banco, a quem se lembra, na década de 80, década de 90, era uma empresa com 50, 100 funcionários atendendo a população. Hoje é tudo feito no caixa eletrônico, atendendo de A a Z, pessoas idosas, pessoas novas, enfim, todo mundo tem que estar adepto a essa tecnologia e tem se criado muitas ações intuitivas para que facilite o acesso a essas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em relação a esses recursos tecnológicos. Perfeito. Clara, parabenizando aqui pela entrevista e colocando uma outra questão, né, que quando se pensa na estrutura do Claretiano, ela está colada aí no Colégio São José, né, com a formação inicial aí, e ela destaca exatamente isso, a importância da formação inicial, pois ela vê uma dificuldade muito grande dos professores na universidade com essa formação prévia, né, ou a ausência dela, ou a falta de qualificação dela, muitas vezes, atrapalhando o ensino superior. Nós temos hoje uma relação de interdependência muito grande entre a educação básica e o ensino superior no país, principalmente ao falar da formação de professores da área de licenciaturas, onde não dá para uma atividade acontecer distante da outra. O profissional, aquele aluno, na verdade, que quer se tornar um profissional, ele tem que ter um pé dentro da escola. E da mesma forma, a escola tem que dar subsídios para que a universidade construa um curso de licenciatura à altura das suas premissas, respeitando a legislação, respeitando as tendências da educação de um modo geral. Então, é uma relação de interdependência muito grande, não dá para uma viver isolado da outra. E no nosso caso, hoje o Claretiano é constituído como uma rede de educação, são 8 colégios, 5 instituições de ensino superior, e a gente procura trabalhar essa relação de modo muito forte, muito próximo, onde todas as discussões das principais políticas, tudo aquilo que é pensado enquanto modelo pedagógico, estratégias de ensino, enfim, tudo é pensado de modo coletivo nessa inter-relação entre o ensino superior e a educação básica. Isso é muito importante, sim. E de fato isso, né? Eu também senti isso, né, como professor de ensino superior, da dificuldade que muitos alunos tinham muitas vezes, né, exatamente por essa carência lá na base, né? Hoje nós temos uma discussão muito séria acontecendo, inclusive em relação às transformações aí na educação básica, com reformas e novas medidas, e vendo alguns casos, é claro que a gente não pode se ficar sempre olhando para o vizinho sem fazer um exercício de interiorização, mas olhando para alguns modelos do Japão, Singapura, que é um país pequeno, o próprio Vietnã, um país pobre e pequeno, tem se destacado muito na educação de base, e eles têm adotado estratégias que vêm desde do convencimento do poder público, dos governantes, em relação à importância da educação para a transformação do país. Não é necessário que seja um país desenvolvido para ter uma boa educação, basta que as pessoas se dediquem de fato a olhar para a educação, a estar aberto a mudanças, desde que essas mudanças sejam bem discutidas e bem debatidas. E nós temos aqui no Brasil um Paulo Freire, que eu lendo recentemente também, é o terceiro autor mais citado no mundo quando se fala em educação, fazendo uma analogia aqui, é o Pelé da educação no Brasil, Paulo Freire, e não dá para a gente desconstruir todo esse passado histórico que o Brasil tem, mas olhando também um pouco para o que tem sido feito de bom nos outros países e convencer o nosso poder público de que a educação de fato transforma. Sem dúvida. E mais do que isso, né, quando a gente pensa na questão do acesso à educação, né, figuras como Paulo Freire democratizaram essa questão e colocaram como pauta, né? É lógico que quando você democratiza um processo, você tem todo o público envolvido. Então, você também tem a questão de estruturas com um pouco mais de qualidade, outras com menos, né? Mas a gente tem que entender isso, né? Que não vai chegar na mesma forma em todos os espaços. E por isso que o modelo do Paulo Freire também é importante nesse sentido, né? Porque parte
daquele meio onde o aluno está. Né? Não é uma coisa que vem encaixotada e formatada igual para todos. Exatamente. Nós estamos falando de um país com dimensões continentais, com uma multiculturalidade imensa, e não dá para colocar todo mundo, como você bem disse, numa caixinha e tentar desenvolver um modelo que vá ser igual para todo mundo. E se a gente fizer descer um pouco mais embaixo, a própria personificação, as crianças aprendem de modo diferente. Há crianças que têm uma certa facilidade em exatas, outras em humanas, então é difícil fazer essa personificação quando se fala em educação, em salas de aulas heterogêneas com 20, 30 alunos, mas é possível que haja iniciativas e estratégias que vá suprir essas carências, essas lacunas, para você chegar em uma educação democrática, para reverter um país com a qualidade que tem o Brasil, com a riqueza que tem o Brasil, ter 17% da população com acesso ao ensino superior é muito pouco, é muito triste o número disso. Nós tivemos aí recente uma fala até pesada do nosso ministro da Educação em relação a um olhar crítico, de fato, para esses números e para tudo isso que está acontecendo com a educação no país. Rúbia, parabenizando pela entrevista, colocando o quanto é importante valorizar a classe aí dos professores e também colocando isso, né, o quanto o mercado abriu na área educacional e de formação, né, com dinamização de cursos e também com a quantidade de estruturas particulares. Né? Se a gente olha para trás, a gente tinha também poucas estruturas particulares, né, e que tiveram uma grande expansão nos últimos anos. Na década de 90 houve uma grande mobilização por parte do governo federal em relação à expansão do ensino superior privado, que foi, ao meu ver, também uma estratégia muito, muito assertiva. É claro, o desejável seria que todo o ensino, toda a saúde, tudo fosse subsidiado pelo governo, ainda mais num país onde se paga muitos impostos, mas já que a via de regra não se consegue fazer a proposta ideal, o caminho é você oferecer um ensino privado, e essa expansão foi muito importante. E não podemos deixar de mencionar as iniciativas públicas de concessão de bolsas de estudos, que é muito válida. Hoje, por exemplo, dentro do Claretiano, nós utilizamos o ProUni como uma ferramenta de acesso ao ensino superior, que pode chegar até a um curso gratuito. E nós não suprimos a nossa quantidade de bolsas, ou seja, nós perdemos todos os anos bolsas, porque o ProUni ele tem uma série de regras para você ingressar nele. Você tem que ter tido uma nota no Enem, e quando se fala em educação à distância, muitos do nosso público, ele é um público de uma faixa etária acima de 25 anos de idade, e essas pessoas não são adeptas a fazerem o Enem, então isso já é uma barreira para ele ter acesso ao ProUni. Então eu deixo aqui até uma orientação importante em relação àqueles que desejarem fazer um curso, que desejarem pleitear uma bolsa de estudos, que façam o Enem, que se dediquem lá para atingir os seus 450 pontos, para que vocês consigam muito facilmente, muito tranquilamente, ter acesso a uma bolsa de estudos 100% financiada pelo governo. Então o acesso ao ensino superior privado foi de fato muito positivo e possibilitou a ampliação. Os 17% hoje de pessoas com acesso ao ensino superior só foi possível graças à expansão do ensino superior privado no país, e há hoje diversos mecanismos aí de financiamento e de acesso gratuito a esse ensino superior privado. Sem dúvida. E de fato a gente vê isso, né? Com esse investimento no ensino superior, né, com as estruturas privadas, isso também refletiu no segundo grau e no primeiro grau, né, na questão prática. Antes a gente pensava, boa parte da estrutura do segundo grau estava refletida em cursinhos, né, que não é mais a realidade. Hoje, né, você começa a ter estrutura de cursos mesmo para o segundo grau. Sim, houve também, da mesma forma que houve o crescimento no ensino superior, na educação básica também. O que nós tínhamos antigamente, o ensino superior privado, muito deles voltado à educação católica, confessional, e o mercado educacional não era tão atento a esse segmento, e hoje, nos últimos anos, principalmente depois da década de 2000 ali, nós tivemos um grande crescimento, grandes grupos investindo em educação básica, grupos de investidores do exterior investindo em grandes players aí de educação no mundo afora. E o detalhe interessante é que toda essa disruptura do mercado tradicional da educação tem promovido até uma mediatização da educação. Hoje você vê, vez ou outra, nos principais veículos aí, matérias falando sobre
determinado assunto dentro da educação básica e da educação superior. Isso tudo é muito importante, que torna a informação acessível às pessoas, para que na tomada de decisão em relação a matricular o filho em uma instituição A ou B, ela saiba o que cada uma quer, como está regido, qual é a missão daquela instituição. Isso é muito importante você saber a quem você vai confiar a educação do seu filho, seja ela pública ou privada. Sem dúvida. E isso tem tido uma procura muito grande até em função dos índices, né? A gente tem essa questão aí de toda uma estrutura de provas nacionais, né, em todas as esferas, que não avaliam só a estrutura do ensino em si, mas também a qualidade das instituições, né? Então, todas tentando se adequar para pontuar ao máximo e para mostrar realmente que fazem por merecer aí a questão, porque a gente sabe que mesmo o ensino particular é uma concessão. Com certeza, né? Sim. Hoje o Ministério da Educação implementou na educação básica e no ensino superior importantes mecanismos de avaliação. Há críticas, como tudo é passível de eventuais críticas, mas é um sistema que já está implementado. O próprio Enem é um caso de sucesso, uma prova sendo oferecida num país com as condições geográficas que tem o Brasil. É um desafio muito grande, e quando a gente se depara com alguma eventualidade que aconteça, o Brasil é tudo 8 ou 80, né? Faz muita crítica em relação a isso, mas a gente tem que entender um pouco como é a concepção, na verdade, dessa avaliação. Isso tem trazido dados para que as próprias instituições discutam o seu processo de ensino-aprendizagem, numa perspectiva micro, que é dentro da sua casa, digamos assim, e numa perspectiva macro, olhando para o mercado. Essa questão do ranqueamento na educação, como tem acontecido aí, a Folha tem o RUF lá, que é um indicador que ranqueia. Também falar em ranking em educação, há alguns pontos críticos consideráveis, mas também é importante para que a instituição faça uma autocrítica do seu desempenho e possa implementar melhorias constantemente. Acho que isso é fundamental. Sem dúvida. E a gente tem percebido isso, né? O quanto houve, de fato, uma melhora, né, em cima dessa questão das avaliações. Alguns cursos realmente no país, né, de várias instituições foram fechados por não apresentar a qualidade mínima aí desejada, e os próprios alunos acabaram fazendo muito isso. Mais do que os cursos oficialmente fechados, a gente vê que a migração, né, para aqueles cursos com melhor nota, que obrigaram instituições que não investiram a fechar cursos que não tinham o ideal aí. Exatamente. Como eu disse anteriormente, quando você tem a publicização das informações, quando a informação chega, a pessoa pode fazer uma avaliação da instituição que ela está, ela pode fazer uma análise comparativa com o vizinho, com a instituição vizinha. Poxa, lá eles têm um corpo docente que é superior ao meu, de mestres e doutores, obtiveram uma boa avaliação do Ministério da Educação, por que eu vou ficar aqui? Ele tem dois caminhos a seguir: ou fazer com que a crítica dele chegue às pessoas dentro da sua instituição, ou ele se transfere para outra instituição. Então isso é muito importante, isso começa a mostrar um pouco o ar de busca pela qualidade, busca por um bom serviço, que é isso que nós consumidores queremos, afinal de contas, né? Uhum. E tem muito isso, né? Aquela questão de se procurar se esmerar ao máximo nessa questão, não ser só a questão específica da pontuação ou de uma ação específica, de ficar só em cima de notas, mas a gente percebe também os cursos e as faculdades divulgando os caminhos profissionais desses ex-alunos, né? Isso tem sido um banco de dados muito interessante. Inclusive também uma orientação do Ministério da Educação que se faça um trabalho com os egressos. O modelo americano é um modelo muito interessante, daquela fidelização à universidade. A universidade, ela tem um peso na vida, na formação do cidadão americano. E no Brasil nós estamos criando essa cultura também, muito por força das próprias instituições, somada a essa iniciativa do Ministério da Educação, para tornar o aluno fiel à sua instituição, para que ele busque estar presente no dia a dia dessa instituição. Afinal de contas, ele passou 2, 3, 4 ou até 5 anos da sua vida dentro daquela universidade, e ele é a pessoa que vai vestir a camisa, que vai falar bem daquela instituição e que vai ajudar essa instituição também no dia a dia. E muitos reabsorvidos pela própria instituição, muitas vezes, né? Também tem esse perfil muito grande, inclusive com os programas de estágio, né? Sim. Então, muitas vezes a universidade ela observa o trilhar desse aluno e acaba tendo ele como um profissional no futuro. Eu trago como exemplo aqui a nossa instituição, ela tem hoje tranquilamente em torno de 60%, 70% arriscaria eu,
dos seus funcionários que se formaram dentro da instituição. Lá é um celeiro de grandes talentos e você consegue buscar muito facilmente esses profissionais. E o fato de Batatais ser uma cidade de dimensões pequenas possibilita que a gente se relacione com outras iniciativas público-privadas. Isso possibilita que o profissional, quando ele não é absorvido pela instituição, ele possa ser absorvido muito facilmente por uma indústria ou por órgão público aqui da instituição. Isso se dá esse relacionamento que nós promovemos aí, inclusive com a própria Semana do Conhecimento, que é uma atividade que vai acontecer agora em parceria com a CE e com outras empresas. Aí é um tipo de iniciativa que vem a calhar com esse propósito. Sem dúvida. Inclusive, durante a Feira do Livro, né, se falava um dado, né, que a maior parte do corpo docente do município é advindo do claretiano. Sim. Né? E dá para a gente fazer até uma análise um pouco maior. Hoje você vai nas cidades aqui vizinhas, Altinópolis, Orlando, São Joaquim da Barra, você percebe também grande parte dos professores desses municípios com formação no claretiano. Isso é bem interessante. Professor, vamos falar um pouquinho da Semana do Conhecimento, né? Uma ação importante aí em parceria com a Associação Comercial. Pois é, uma iniciativa que calha com nosso bate-papo de hoje, né? De 22 a 26 de outubro, nas dependências do Claretiano Centro Universitário, vai acontecer a Semana do Conhecimento, que é uma iniciativa da Associação Comercial em parceria com o Claretiano e outras entidades que estão nos ajudando, que vai oferecer uma série de atividades, de palestras, cursos, nas mais diversas áreas do conhecimento, disponíveis de modo gratuito para toda a população, e a gente faz questão da sua presença lá nas nossas instalações. Vocês vão poder transitar aí por assuntos dos mais variados gêneros, desde palestras sobre reaproveitamento de alimentos, vou falar um pouquinho sobre a educação à distância, alguns colegas vão falar sobre tecnologias, sobre correção de postura dentro da área da fisioterapia, enfim, não dá para eu detalhar toda a programação aqui, mas está disponível aí, já foi publicado pela CE nas redes sociais, Facebook, Instagram, no site do Claretiano tem a programação completa. Enfim, a cidade está bem informada em relação a essa programação. E eu destaco aqui, Luciano, no dia 24/10, a palestra do professor Rossando Kingsley, uma pessoa extremamente fantástica, tem um discurso muito atual, muito interessante, é um profissional da área da saúde que vem falar um pouquinho sobre realidade gerencial ou marketing empresarial, mas é uma palestra que acaba sendo de interesse de todos, porque discute muito a questão da relação interpessoal, independente da atuação profissional ou do estilo de vida da pessoa, mas essa atividade vale a pena. O Rossandro, para quem conhece, para quem não conhece, pesquisa no YouTube, lá tem bastante coisa dele, é um palestrante exemplar, aí, uma referência hoje em nosso país. Então fica aqui o convite para todos que se interessarem em participar, façam-nos uma visita. As atividades acontecem no período da manhã, tarde e noite, com uma programação específica por dia, mas nós fazemos questão da sua presença lá na nossa instituição. E é importante isso, né? Porque uma das coisas que percebemos muitas vezes é que os alunos, de uma maneira geral, em especial no curso superior, vão muito pelo que está na internet, né? Muitas vezes nem fazem uma visita presencial à universidade, nem procuram se interar isso. E a gente vê as universidades cada vez mais de portas abertas, inclusive, né, com espaço, olha, quer vir assistir uma aula, né, quer conhecer a dinâmica na rotina, existe essa possibilidade, né, e é até interessante que se faça isso, né? A gente ainda tem um número muito grande de alunos que migram no primeiro semestre em cursos, ou que desistem, por não ser aquilo que ele configurou como ideia de formação. Exatamente. É uma tomada de decisão muito importante no momento onde o adolescente está com uma série de questões pessoais aí, e você optar por A ou por B de uma área completamente diversa da outra é muito difícil, é um momento muito difícil. E é dever das instituições abrir as suas portas para a sociedade. Isso está lá na sua fundamentação, ela é uma instituição que atua em função, na perspectiva da sociedade. Então, não só o Claretiano, mas todas as instituições hoje abrem suas portas, como você bem disse, para receber as pessoas, e esse tipo de iniciativa em parceria com a CE é uma iniciativa muito significante, porque dentro dessas atividades que serão desenvolvidas, são atividades intrínsecas aos cursos. Por exemplo, no curso de nutrição, vai trabalhar toda a questão do que é oferecido dentro do curso. Fisioterapia, educação física e assim por diante, todos eles trabalharão temas do seu dia a dia, e você que aí está
às vésperas de um vestibular, tomando uma decisão em relação a que carreira escolher, também é uma oportunidade de você estar diretamente envolvido e dentro de um curso de graduação. Perfeito. Professor, para quem quiser informações aí a respeito, né, da semana, como é que devem proceder? Olha, nós temos um site que é semanadoconhecimento.com.br, o próprio site do Claretiano ou da CE, e os telefones da CE ou do Claretiano podem entrar em contato nas próprias instituições, né? Nós estamos falando aí de estar presente, né? Então faça-nos uma visita, procure o nosso departamento de marketing lá, que as pessoas vão orientar melhor em relação a essas atividades que acontecerão na semana. Maravilha. Professor, eu agradeço imensamente a partilha nessa data. Em seu nome aí, parabenizar a todos os professores, parabenizar a todos aqueles que dedicam sua vida à formação, à educação e esperar que a gente tenha cada vez mais motivos para comemorar a data. Com certeza, reitero aqui a grande satisfação e honra poder estar presente aqui no programa no dia de hoje, fazendo aí uma grande felicitação e tratar do assunto da formação de professores e, como eu disse, é muito, muito honroso para mim. Eu aproveito aqui a ocasião para reforçar os parabéns aí a você, professor, e dizer que sem vocês nós não conseguiremos alçar voos aí tão desejados, ainda mais num momento tão delicado como nós vivemos aqui no nosso país. Sejam fiéis à sua missão, saibam que nós somos profissionais diferenciados, profissionais que de fato têm o poder de transformar a sociedade. Então parabéns pela sua data. E você que não é um professor, mas que tem um filho em sala de aula, saiba que o seu papel enquanto um educador também é importante na vida de um professor. Afinal de contas, não dá para a gente separar a educação escolar da educação familiar. Ambas se complementam e ambas são importantes. Então, parabéns e muito obrigado. É isso, né? E eu acho muito importante essa colocação, né? A família tem que estar presente na escola, entender o funcionamento para que as coisas ocorram de fato como devem, né? Ocorram com a parceria que a gente viu aí por muitos anos, a vida toda, né? Mas que hoje tem se perdido um pouco esse laço. Ele tem que estar reforçado aí para as coisas darem certo. Nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, eu converso com os representantes do Interact Clube, com a Bárbara e com o Alberto. Nós voltamos já. De volta com a Educadora em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho do Interact Clube, aqui na companhia da Bárbara. Bárbara, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde. Também com o Alberto. Alberto, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu queria que vocês me explicassem, né, para quem não conhece, o que é o Interact. O Interact é um grupo de jovens de 12 a 18 anos, que é patrocinado pelo Rotary Club e que tem como objetivo servir a comunidade, fazendo projetos, campanhas. Perfeito. Alberto, como é que você conheceu o Interact e como é que foi o processo de entrar aí no Interact? Bom, eu conheci porque meu irmão ele recebeu uma proposta de fazer intercâmbio todo e era com a ajuda do Rotary. Então a gente foi numa reunião comemorativa e lá minha mãe se interessou, eu conheci a Andressa, que é tesoureira do Interact, comecei a conversar, aí eu decidi entrar. Perfeito. E como foi com você, Bárbara? Eu conhecia o Thiago, o Pires, e a sobrinha dele, que é a Gabriela, nossa imagem pública, ela vivia me falando sobre o programa. Então eu decidi entrar. Aí o Thiago me chamou para uma reunião e a partir do momento eu achei muito legal o programa, eu me interessei bastante. Então normalmente é isso, né? Vocês começam a visitar reuniões para ver se querem mesmo participar e é esse o processo. Sim. Isso. Vamos falar um pouquinho do perfil de quem participa, né? E para até quem está nos assistindo, para ver se tem interesse, como é que funciona nesse sentido, Alberto, né? Desses jovens nessa faixa etária que quiserem entrar, como é que devem proceder? Então, a gente tem as reuniões quinzenais, então caso a pessoa queira, ela tem que visitar uma reunião. E no Interact a gente é responsável, então a pessoa ela tem que se dedicar um pouco para aquilo, tipo, não é gastar só um tempo para ir lá e falar que participa, ela tem que falar, ela tem que fazer a parte dela dentro do capítulo, ela tem que ajudar a gente com projetos e tudo mais. Perfeito.
E, Bárbara, os projetos são vocês mesmos que definem? Sim, a gente, nas reuniões, a gente conversa sobre o que a gente quer fazer, porque o distrito, ele manda para nós as metas, e a partir daquelas metas a gente vai tentando produzir o projeto para conseguir fazer ele. Explicando que é o distrito, seria como uma representação do conjunto de cidades aqui da região. Sim, que pega Minas, parte de Minas e São Paulo, que é o 4540. Então, como se fosse um estado à parte aí do Interact. Sim. Perfeito. Pensando nessa questão, né, do distrito, vocês têm encontros, participam, como é que funciona isso? Vocês acabam conhecendo essas pessoas? Sim, a gente tem contato, tem os eventos que acontecem. A gente vai ter um agora, que vai ser a EDIC, que é o Encontro Distrital de Interacts, vai ser em Passos. E tem outros, a DIC, CODIC, seminários, essas coisas. Nisso tem curso, capacitação, entretenimento também, parte de diversão? Sim, a gente recebe palestras sobre, tem as brincadeiras, festas, é bem divertido. A gente conhece bastante gente de lugares diferentes. Perfeito. E, Alberto, é interessante isso, né? Porque também é um caminho para fazer amizades. Sim, além disso, tem também os trotes, que tem os veteranos e bichos também. Então, só de você estar ali, de conhecer novas pessoas e brincar com ela, acaba pegando uma afinidade. Aí já começa a conversar por WhatsApp, já marca de se encontrar em outros eventos, aí vai criando os laços maiores. E quando a gente fala exatamente dessa estrutura aí de fazer amizade, de fazer laço, é interessante porque vocês acabam conhecendo pessoas e indo a lugares que, na prática, sem o Interact não ia acontecer. Seria difícil, só a vida seguindo assim. Perfeito. Hoje, né, vocês acabam construindo um ciclo de amizades com quem está lá, né? Mas o clube está sempre aberto para receber outras pessoas. Claro, a gente está sempre querendo, né, trazer jovens que se interessem para participar do clube, do projeto. É muito interessante. E o Interact também, quando a gente pensa no Rotary, ainda existe o Rotaract, que é com uma outra faixa etária para depois, não é? Sim, que é de 19 aos 30. Perfeito. E aí a gente acaba vendo alguns dos membros aí hoje que passaram pelo Interact, que foram do Rotaract também, alguns até no Rotary, que é o caso do Thiago. Sim. É muito interessante porque você consegue... Tem uma continuação, você não abandona aquilo lá, quando você faz os 18 anos, tem como você seguir. E conhecer mais, aprender mais com o clube. A cada que você vai ficando mais velho, você vai criando mais responsabilidade, então é muito legal. Perfeito. Vamos falar um pouquinho das ações, né? Vocês têm realizado várias atividades aqui na cidade. A Maria Lúcia aqui parabenizando, diz que viu vocês na San Genaro e em outros eventos, né, recolhendo as latinhas e fazendo ações aí em prol da comunidade. Ela parabeniza, diz que é muito difícil ver jovens tão dedicados. Muito obrigado. O projeto das latinhas ajudou muita gente. A gente conseguiu arrecadar R$500. Então é muito bom para o clube, para a gente poder dar continuidade aos projetos, para conseguir fazer o bem para a comunidade. Vamos falar um pouquinho a respeito do funcionamento, né? É uma estrutura que tem cargos, como é que é dividida as funções lá dentro? Temos os cargos, que é presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, imagem pública, e tem as comissões, que é internacionais, comunidades e o meio ambiente e finanças. Perfeito. Então todo mundo que faz parte tem alguma função? Tem, sim. É muito importante porque a gente vai aprendendo como funciona cada coisa e com o passar das gestões a gente pode mudar de cargo, então cada ano é um aprendizado novo. E você já participou como o quê no Interact? Eu fui protocolo na gestão passada e essa gestão eu sou presidente. Perfeito. Protocolo vamos pensar assim, a pessoa que organiza e apresenta as reuniões. Sim, a gente meio que... Como que eu posso explicar? A gente apresenta a reunião, a gente organiza. E você, Alberto, que cargos já ocupou aí? Bom, eu entrei ano passado, então eu peguei só o início dessa gestão e eu estou como secretário, que eu faço o que é meio resumido o que acontece dentro da reunião, para numa reuniões futuras as pessoas que não compareceram possam saber do que foi falado.
Então, como se fosse uma ata da reunião, um resumo do que aconteceu lá. Isso. Perfeito. E é interessante isso, né? Porque não é uma coisa parada, todo mundo tem uma obrigação, todo mundo tem uma atividade dentro das reuniões. Sim, a gente tem que se dedicar ao máximo para conseguir fazer bem o que passam para a gente. Então, para o bem do clube, para o clube continuar indo. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de ações, né? Vocês estão com um evento aí programado, que é a pizza. As pizzas do bem. A gente está vendendo pizzas a R$20 de calabresa e mussarela. E a entrega vai ser no dia 24 de novembro, das 10 às 2 da tarde, na sede do Rotary Club. E o dinheiro arrecadado vai para o projeto do Rotary, que é a End Polio, que é para erradicar a poliomielite. Perfeito. Então, e isso é importante, né? Vocês participam de uma ação que é global do Rotary, né? Dentro dessa questão. A gente tem discutido aqui no programa, né? Infelizmente, né? A vacinação contra a polio estava sendo feita no mundo inteiro, a gente estava quase terminando com a doença, né? Estava quase erradicando mesmo a doença. Infelizmente voltaram alguns casos, inclusive aqui na Venezuela. Então tem que ter um cuidado e um apuro maior nisso, porque há muitos anos não haviam casos, em especial no Brasil. E o Rotary arrecada esse dinheiro para comprar vacinas e mandar para os lugares onde não tem, para que a gente fique livre da doença, como ficou livre de tantas outras. Então é bacana isso, né? Pensar que o trabalhinho que vocês estão fazendo de formiguinha aqui vai ajudar o mundo todo, mas está ajudando o Brasil a se livrar da doença. Isso. Ainda mais que atualmente a população pensa que, como faz muito tempo que não acontece a doença, elas não querem se vacinar, não acabam se prevenindo. Então, de repente, começa a se espalhar de novo e o problema que estava quase acabando ressurge. Uhum. E é realmente, né, a gente tem que alertar a população para isso. Que bom que a juventude está pensando nessas questões, porque um trabalho de décadas que foi feito, você perde em pouquíssimo tempo, né? Estava quase conseguindo finalizar com uma doença no mundo e quando volta muito forte aí a questão, né? Então, vocês que não vacinaram seus filhos contra a polio, né, procurem os postos de saúde, mantenham essa vacinação em dia, mantenham as gotinhas em dia, porque ainda mais com o mundo globalizado que a gente vive, às vezes uma pessoa vem contaminada de um país, não aparenta nada e acaba contaminando de novo uma região toda aqui do nosso país. Vocês também têm feito ações conjuntas e essa é em conjunto com o Rotaract. Vocês trabalham muito juntos também várias vezes. Eu acho muito importante essa ligação de Interact para Rotaract, porque daqui a uns anos a gente vai participar do Rotaract. Então é muito legal ter essa amizade, ter esse laço com o Rotaract. E até com o Rotary, né, Alberto? Se a gente for pensar San Genaro, vocês estavam lá ajudando também dentro da festa, uma ação que é do Rotary. Sim, é meio que uma família, o Rotaract, Interact e Rotary, que é todo mundo se ajudando. Então, qualquer coisa, tem sempre alguém para disposição. Uhum. E como é que são com as famílias de vocês, seus pais, né, no incentivo de participar dessas ações? Minha mãe me motiva bastante, ela me ajuda, ela até participou da San Genaro, ela foi como voluntária. Então isso para mim é muito importante, porque aí eu vejo o reconhecimento deles no que eu faço, o orgulho deles no que eu faço, então eu acho muito bonito. E no seu caso é até interessante, né, Alberto, porque vocês começaram a participar antes da sua mãe participar do Rotary. Sim, que eu comecei antes no Demolay, que é quase a mesma coisa. Aí depois eu comecei no Interact e é engraçado que minha mãe foi pro Rotary e o Thiago, ele já puxou minha mãe pro Interact, agora minha mãe está ajudando como a conselheira do Interact nos projetos e tudo mais. Perfeito. E aí a gente acaba vendo isso, né? Que muitas vezes é esse tipo de estrutura que falta, né? O pessoal reclama muito da questão da juventude hoje, mas é porque também não se davam opções, né? Ter esse tipo de opção que não é uma opção só de trabalho, né? Mas porque tem as atividades de lazer, tem as atividades de interação, mas de ter uma atividade bacana para se fazer na rotina. Sim, tem hora para tudo. A gente tem as responsabilidades, os deveres e tem a hora de brincar, de festejar. Então, isso ajuda para a gente mesmo e para todas as outras pessoas.
também tem uma ligação interessante com o programa de intercâmbio, né, Alberto? Vocês puderam receber a Alice aí, né, que veio da Venezuela, ficou boa parte do tempo aí com a sua família. Como é que foi essa experiência? Então, a Alicia, ela é muito legal. Eu gostaria muito que ela voltasse, porque é uma sensação nova de você estar recolhendo uma pessoa para sua casa, assim, que você está criando laços até de outros países. Então, não fica algo só dentro de casa, você se espalha, porque aí a gente já começa a conversar com os pais dela, aí vai criando amizade em tudo. Então, é como se tivesse, né, uma irmã em outro país agora. Bem isso. Né? E é bacana isso, né? Porque é o tipo de possibilidade que raramente fora de uma estrutura como essa a gente teria. Sim, porque não é todo mundo que tem condições de, sei lá, uma pessoa do nada vir e ficar um tempo, então você tem que se adaptar. E até que não foi tão difícil, porque lá em casa quase que é todo mundo meio que independente, que os pais estão trabalhando. Então ficou mais fácil de fazer amizade com ela, de esperar tudo aquilo. E para ela também deve ter sido interessante, porque ela entrou nesse ritmo da família, né? De também ter as obrigações dela na casa, de estar dentro da atividade de vocês. Sim, de ajudar na hora, depois do almoço, limpar a louça ou de limpar a casa. Sendo que eu e a Alice, a gente mais ficava brincando na hora de limpar a casa do que ajudava mesmo. Tá certo. E, Bárbara, é interessante isso também, né? De pensar que não tem mais fronteiras, né? Porque a todo tempo, em muitos encontros, inclusive de vocês encontraram com intercambiários do mundo todo. Sim, é muito interessante porque o Interact dá essa oportunidade de você conhecer pessoas de outros lugares, outros países. Então você conhece uma cultura diferente, um idioma diferente. Então a gente vai aprendendo com isso, porque é muito bom pra gente, tipo, serve como aprendizado. Vamos falar um pouquinho dessa dinâmica das reuniões, né, que vocês fazem. De que dias e horários são e para quem quiser conhecer, se pode frequentar, né? Quem quiser ir pode. As reuniões são quinzenais, aos sábados, às 4 horas da tarde. E é na sede do Rotary Club. E a pessoa vai, conhece, a gente se apresenta, faz uma dinâmica para a gente conhecer a pessoa e ela conhecer a gente, fala sobre o que é o Interact, explica e tudo mais. E se ela gostar, ela continua indo nas reuniões e nos projetos. E a gente tem uma meta estipulada, tipo, se a pessoa for em 4 reuniões seguidas e 2 projetos, ela entra como associado e recebe a posse. Então já tem esse pré-requisito, né? Sim. A frequência ajuda a pessoa a se associar. Sim. Perfeito. E quando a gente pensa também nessa rotina das atividades, né, como são vocês que estabelecem, também é interessante isso, porque tem aquele período, por exemplo, lá que está todo mundo apertado com mais provas ou com períodos mais complicados. Vocês também intercalam isso aí, né? Olha, vamos segurar um pouquinho reuniões e atividades nesse período para conseguir conciliar. A gente pode, já que não é algo fixo assim, que a gente às vezes acaba mudando porque tem um evento, então a gente pode adiar ou qualquer coisa dependendo do tempo, a gente antecede para ficar melhor para todo mundo poder participar. Lembrando que a sede do Rotary é lá na Coronel Joaquim Rosa, no centro, número 293, né? Coronel Joaquim Rosa, número 293. Então, né, vocês pais que estão nos assistindo, né, que querem uma atividade bacana para os filhos, né, acompanhem, vão conhecer. E é interessante isso, que os pais também conheçam. É bom porque o pai ele vai saber onde o filho tá, não vai ser uma coisa, meu filho vai sair, eu não sei o que ele vai fazer, onde quer, o que vai acontecer depois. Então ele se informando vai ficar melhor para o filho, que não vai ter a preocupação do pai e vai ter o incentivo para motivar ele a fazer algo diferente da rotina. Perfeito. Para quem quiser, né, conhecer um pouquinho mais, é o caso da Ana que adquirir as pizzas, como é que faz? Tem um telefone? Entre em contato comigo, com o Alberto, ou pelas redes sociais do Interact, que tem o Facebook, que está Interact Clube de Batatais, e o Instagram, que está Interact Batatais. Então é só entrar em contato com a gente
que a gente está vendendo nas pizzas. Perfeito. E pelas redes sociais também, para quem quiser frequentar ou participar, lá pode ter mais informações. É só entrar em contato. Perfeito. A Érica, parabenizando pela atitude, pelo trabalho de vocês, diz que sempre é bom ver a atuação da juventude aqui na cidade e diz que sempre que vê a camisetinha azul aí fica, né, feliz da vida porque sabe que vocês estão no caminho certo, então está parabenizando. Obrigada. Muito obrigada. Rogério também parabenizando, diz que já conhecia o trabalho do Rotary e não sabia que tinha esse espaço para a juventude e quer indicar aí para o filho participar, né? Vamos ver se já comparece nas próximas reuniões. Será muito bem-vindo. E também Rogério aqui parabenizando, diz que já conhecia o Rotaract, que já teve parentes que participaram, mas que é bom saber que tem também para a faixa etária aí menor dos 19 anos. Também parabeniza aí pela atividade. Obrigada. A diferença, né, que a gente vê principalmente aí, Alberto, né, entre Demolei e Interact é essa possibilidade dos meninos e meninas participarem juntos. Sim, é porque no Demolei é só os meninos e às vezes tem as mulheres que elas gostariam de ajudar também. Então é uma possibilidade a mais e qualquer coisa é só fazer uma parceria com o Demolei, conversar tudo e aí já cria o laço também. Perfeito. Da instituição. Perfeito. Bárbara, eu quero agradecer a presença, parabenizar em seu nome aí pelo trabalho a todos os integrantes do Interact e o espaço aqui está sempre disponível para divulgar o trabalho de vocês. Muito obrigado e eu acho, em relação aos comentários, eu acho muito importante esse reconhecimento da população de ver o nosso trabalho. Isso nos motiva mais ainda para ver o que eles acham da gente e essas coisas. Então é muito importante para a gente ter esse apoio deles também. Perfeito. Alberto, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição e parabenizar também pelo trabalho. Eu agradeço que essa possibilidade da gente estar vindo aqui, de talvez trazer mais associados para o nosso clube, que atualmente está muito baixo. Então a nossa expectativa é que outras crianças ou adolescentes possam ver e entrar em contato para começar essa maratona de uma responsabilidade e ajudar a população. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora com o horário eleitoral gratuito, na sequência, na companhia da TV Brasil. Nós voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.